Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções básico. Eu sou Luiz Fernando Roxo e a gente está começando aqui o nosso programa sobre opções básico. Hoje é segunda-feira, dia 6/8/2012 e hoje a gente conversa sobre opções num nível um pouco mais tranquilo, sobre assuntos um pouco mais leves. Eu queria uma confirmação, por favor, Márcio, se vocês estão me escutando aí, está todo mundo me vendo, por favor. Que eu não estou conseguindo enxergar as perguntas. Ah, tá. O Márcio disse que está tudo ok. Eu não estou conseguindo enxergar as perguntas, Márcio. Faz um favor para mim. Posta aí no MSN quando sair alguma pergunta, porque eu não estou conseguindo enxergar o chat. Mas vamos lá. Gente, algumas notícias interessantes. A primeira é uma notícia ruim, um comentário que eu fiz até no fórum de bate-papo do Banif. Eu já fiz o meu cadastro lá no outro fórum de bate-papo sobre os nossos assuntos de opções e tudo mais, mas ainda não postei muita coisa, só um teste. Mas tenho todos os dias feito um comentário no fórum do Banif. Quem tiver interesse pode dar uma olhada lá. O que a gente estava dizendo hoje era o seguinte: primeiro, a notícia de Petrobras que soltou um resultado de prejuízo, um prejuízo de 1 bilhão e tanto. É a primeira vez em 13 anos que a empresa tem algum tipo de prejuízo trimestral e é inaceitável uma empresa de petróleo produzindo em escala, uma empresa antiga, ter prejuízo. Isso só acontece com empresa administrada pelo governo mesmo, e o grande problema foi a alta no preço internacional do petróleo, enquanto aqui não houve aumento da gasolina. Então todo o repasse do preço que era para ter sido feito no preço da gasolina e o brasileiro como um todo ia pagar, foi pago pelo acionista da Petrobras. Então a gente está dividindo, né, a gente, quem é acionista da Petrobras, está dividindo o prejuízo de todos os brasileiros pagando sozinho, né? É uma coisa bastante complicada, mas é uma notícia de curto prazo, tá? A segunda notícia do dia é o rompimento. A gente rompeu um patamar de preço de 57 mil, 58 mil pontos, alguma coisa assim, e nessa faixa de preço para o índice isso é muito importante, né? Vocês veem que o mercado chegou a trabalhar bastante tempo perto das máximas, eu não vi o fechamento, mas o que eu sei é que de fato houve um rompimento mesmo, e quando há um movimento costuma existir um movimento de eco, uma continuidade no rompimento, então pode-se esperar o mercado melhorando um pouquinho aí para os próximos dias. Isso é uma expectativa bastante possível, existem chances boas disso acontecer. Muito bem, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu acho que o que é interessante é que as duas questões, né, as duas notícias são notícias que têm um impacto mais direto no curto prazo, mas que podem ter uma continuidade ou podem gerar mais notícias no futuro. Primeiro, esse rompimento é uma notícia boa e pode gerar mais coisas boas na continuidade do movimento, porque esse rompimento desse suporte, dessa resistência que ocorreu hoje é muito significativo e muda um pouco as perspectivas, as expectativas de quem está investindo. Tem muita gente que estava esperando um movimento de alta para começar a entrar na bolsa, e esse pode ter sido o movimento. Com relação à notícia da Petrobras, também pode haver um desenrolar. Isso vai depender muito do que vai acontecer com os preços internacionais da gasolina e do petróleo de maneira geral. Se o petróleo continuar subindo, se a gasolina internacional continuar subindo e não houver repasse aqui, a gente vai continuar, a Petrobras vai continuar pagando o prejuízo de todo mundo que deveria estar pagando mais caro pela gasolina. Então, as duas notícias são notícias de impacto de curto prazo, que provavelmente não vão se estender durante muito tempo. Provavelmente, não havendo variação no preço do petróleo, no próximo trimestre a Petro vai voltar a ter resultados em linha, resultados de lucro. E
Além disso, um rompimento de resistência é um tipo de notícia que dura pouco, dura só um pouco da continuidade do movimento, mas pode mudar as expectativas. Então esse é o comentário. Com relação à volatilidade, sempre que há movimento de alta volatilidade costuma cair, e é provavelmente isso que aconteceu. A própria Petrobras, que abriu caindo bastante, 3, 4%, com esse rompimento do índice para cima, acabou revertendo e fechando positivo, tá certo? Então vamos mudar aqui a nossa tela para a tela da planilha. Vocês já estão vendo a tela da planilha aqui. É melhor porque fica menos pipocada a transmissão. Então daqui para frente a gente vai falar aqui com foco, com um acompanhamento na planilha. Muito bem, vocês estão vendo aqui a primeira planilha, que é de PetroH. Faltam 10 dias úteis para o vencimento H, que é no dia 20 de agosto. Então faltam 2 semanas certinho, essa semana que começou hoje e a próxima. E daqui 10 dias úteis a gente tem o vencimento. A volatilidade de Petro histórica, calculada através da série histórica diária, está na faixa de 40%, 39,61. Isso por conta das variações, das grandes variações do preço do papel ultimamente. Mas, se a gente der uma olhada na volatilidade implícita que o mercado está trabalhando, vocês podem ver que da semana passada para cá não houve um aumento significativo de volatilidade. A gente tinha naquela época, na semana passada, quinta e segunda-feira, uma volatilidade de 39% ao ano no mínimo, a implícita, das opções levemente fora do dinheiro, que é o que está aqui, e a gente tinha também volatilidades um pouco mais altas nos extremos, né? Vocês podem ver aí que a Petro H18, H17 com volatilidades bem mais altas. Isso também se deve ao fenômeno tradicional, aquele fenômeno do smile, que faz com que as volatilidades nas pontas sejam maiores do que a volatilidade da opção do miolo, que é essa daqui, Petro H21, que está trabalhando com a menor volatilidade de todas. A Petro H17 está 3,14, R$17 é o strike dela, redondinho, 55,51 é a vol. Tomara que o mercado realmente esteja trabalhando com esse tipo de vol, não seja apenas uma distorção de preço por conta de alguma oferta. Ela está pagando 1,37 ao mês para quem fizesse um financiamento de papel com opção agora, né, no dia de hoje, para quem tivesse feito. Esses 1,37 é uma taxa acima da taxa da renda fixa, e para venda de uma opção de R$17, quer dizer, R$3, quase 15% é dentro do dinheiro. Isso faz com que a proteção, né, a diminuição de custo e a proteção ao fazer essa estratégia seja de quase 16%, 15,68. A Petro H18 trabalhando em 2,17, o strike dela na faixa de R$18, 44,26 de volatilidade, 10 pontos mais baixa que a H17, e isso repercute aqui na taxa, né? Ao mesmo tempo que a H18 é mais dentro do dinheiro e deveria de qualquer maneira pagar uma taxa bem melhor, ela está pagando uma taxa ao mês de apenas 1,65, o que dá um acréscimo muito pequeno, dá um aumento muito pequeno se comparado com a Petro H17. Sendo que a Petro H17 te protegeria 15,68%, enquanto a Petro H18 protegeria apenas 10,83%. Então, entre as duas, a relação risco-retorno da Petro H17 está muito melhor. Eu não sei se a gente seria capaz de conseguir de fato montar essa estratégia vendendo a Petro H17 a 3,14, ou se isso é só uma distorção por conta de preço de fechamento e leilão e esse tipo de coisa toda. Tá certo que foi salva, né? Essa planilha foi salva uns 10 minutos antes de acabar o pregão. Petro H19 trabalhando com um prêmio de 1,40. A Petro H19 ela é dentro do dinheiro ainda, mas ela tem um VI de apenas 1,20. Então ela está com 36,39 de vol. Ainda é uma vol alta, né?
ela paga ela tem um delta aí, está trabalhando com um delta de uns 82%, dá 82 centavos de alta para o primeiro real que o papel subir. A taxa é 1,07 no período, ou uma taxa de 2,27 ao mês. Uma taxa bastante significativa e 7% de proteção. 7% é quanto esse papel poderia cair, que você ainda assim teria um resultado positivo, ou pelo menos sairia no 0 a 0. A Petro H20, gente, é a primeira opção dentro do dinheiro, perdão. Ela é levemente dentro do dinheiro. Ela é de preço de exercício R$19,83, enquanto o papel estava sendo negociado na faixa de R$20,03. A volatilidade da Petro H20, com essa precificação de 64 centavos para opção, está na faixa de 31,5. Ela tem um delta de 59,5% e está pagando uma taxa no período de 2,27, o que daria uma taxa ao mês de 4,82, com uma proteção de apenas 3,20. Sabe o que é interessante? O interessante é que essa é uma opção dentro do dinheiro, alguns centavos dentro do dinheiro, mais, né, uns 20 centavos dentro do dinheiro, mas mesmo assim ela é uma opção que está com uma taxa mais alta do que a proteção. Então, mesmo sendo uma opção dentro do dinheiro, aqui houve de fato uma reversão entre a relação de risco e a relação de retorno, porque ela está pagando uma taxa de 4,82 contra uma proteção de apenas 3,2. A primeira opção fora da grana, ela é bem fora do dinheiro, uns 80 centavos fora do dinheiro, é a Petro H21, ela está 19 centavos, é a menor volatilidade implícita de todas, uma volatilidade implícita na faixa dos 29%, ela está com um delta fora do dinheiro de 27,51 e a taxa no período que você receberia se comprasse o papel, vendesse a opção e fosse exercido, seria 4,99 no período. Essa taxa ao mês, ela somaria uma taxa referencial ao mês de 10,77 contra uma proteção mínima, né, de 0,95, que é o impacto de 19 centavos sobre o preço do papel de 20 ponto alguma coisa que é o que ele está agora. A Petro H19 já é uma opção realmente fora do dinheiro. Desculpa, a Petro H22, perdão. A Petro H22 está custando 5 centavos. Ela é uma opção que já tende ao pó, né? 21,83 é o preço de exercício dela. E a volatilidade que está sendo trabalhada um pouco acima da volatilidade da opção fora da grana. É uma volatilidade de 30,5%, o que daria uma taxa de 20% ao mês, mas praticamente nenhuma proteção, porque ela só vale 5 centavos. A Petro H23, gente, e a Petro H24 são as duas opções que estão mais ou menos naquela faixa de preço entre 1 e 2 centavos, que a gente costuma sugerir, o que a gente costuma utilizar para fazer as estratégias da compra do pozinho. Eu vou postar hoje ainda no fórum, provavelmente, essa sugestão. Não é uma sugestão, na verdade, porque a gente não é analista, é gestor, né? É estrategista. É simplesmente a constatação de que a gente está comprando essa opção para a gente. Se alguém tivesse interesse em fazer a estratégia do pozinho, poderia ser uma alternativa. A Petro H24 trabalhando a 1 centavo e ela é de 23,83 e lembrando que o papel está custando R$20 e para o vencimento da opção H faltam 10 dias úteis. A opção Petro I estão todas trabalhando mais ou menos aí com volatilidades que vão de 28 ponto alguma coisa, que é o que estava trabalhando a menor volatilidade do vencimento H. Temos uma pergunta do Paulo, daqui a pouquinho eu já vou responder. E elas estão trabalhando com volatilidades levemente mais baixas do que a opção mais curta, que é o vencimento H. Então, o vencimento I está trabalhando com volatilidades próximas, né? Praticamente a mesma volatilidade aí, entre 28,5 no mínimo,
e uns 40% de volatilidade no máximo. A Petro H17 está trabalhando na faixa de preço de 3,48, o strike dela é 16,83, ela está trabalhando com uma volatilidade para esse preço de 3,48 na opção, uma volatilidade de 42,83 e o delta de 90%. A taxa que ela paga para quem fizer o financiamento e aguardar o período todo é 1,69, o que dá uma taxa ao mês de 1,22. Interessante que a mesma opção de R$17 para a opção mais curta H está pagando uma taxa maior de 1,30 alguma coisa. Não sabemos se é possível vender por esse preço, mas o preço existiu. E a proteção seria uma proteção de 17,37, mas é uma proteção que não é para 10 dias úteis, é uma proteção para um período maior, para um período de 29 dias úteis. Então ela é uma proteção proporcional à da opção H. Antes da gente continuar falando das opções Petro I, a gente vai falar da Petro I19, a gente vai ler a pergunta do Paulo HMG. Ele diz assim: Roxo, essa proteção que a planilha fala é considerando a queda do papel e a queda da opção com relação ao seu delta, ou é somente em termos financeiros e considerando como virando pó e não recomprando? Paulo, essa proteção, ela significa o quanto colocar este dinheiro, por exemplo, de 2,56 no bolso, Petro I18, né, que está pagando uma taxa de 2,06 no período, que daria uma taxa de 1,49, o quanto esse valor, esse preço de 2,56 impacta e diminui no teu preço de custo ao comprar o papel. Nesse caso, diminui o teu preço em 12,78, significa que o mercado poderia cair esse tanto nominalmente, 2,56 reais, sem que eu tivesse prejuízo, mas isso considerando que a opção virou inteira pó, e isso seria no dia do vencimento. Então o que aconteceria se no dia do vencimento o papel caísse 12,78 do preço atual ao preço mínimo, que é o preço de custo, né? Como é que a gente calcula o preço de custo? A gente pega os 20,03 e subtrai o 2,56. Então é só a gente colocar aqui a compra do papel, coloca 1 quilo aqui comprado no papel, e a gente pode colocar aqui uma venda de Petro I18 de uma unidade, e aí você vai ver que o nosso preço de custo fica 17,47. Pagou 20 ponto alguma coisa no papel, 20,03, só que subtraindo os 2,56 dá 17,47. Isso daria esse tipo de proteção de 13%, mas lembrando que isso só e apenas no dia do vencimento. Se no dia que você for estopar, a opção estiver custando 50 centavos, digamos, de VE, então a tua proteção vai ser os 2,56 menos os 50 centavos de recompra. Você está certo, foi uma boa pergunta. Obrigado, Paulo. Gente, Petro I19. A Petro I19 está custando R$ 1,57. Ela é de preço de exercício de R$19 mesmo. Ela estava mais ou menos 1,03 dentro da grana, né? 1,03 de VI. Ela paga uma taxa de 2,93 no período para quem fizer a estratégia, ou 2,11 ao mês, com uma proteção para os 29 dias de 7,84. Ela tem 1,03 de VI e, consequentemente, 54 centavos de VE. A Petro I20 trabalhando na faixa de 1,04, 31% de vol, continuamos trabalhando com uma vol na faixa dos 31%. Essa é a opção que a gente chama opção no dinheiro, né? A mais próxima opção do dinheiro. A Petro H da opção no dinheiro, que é a Petro H20, 31,5% de vol, enquanto a Petro I20 também 31% de vol. As opções trabalhando com preços muito, muito próximos. A Petro I20, se você comprar o papel e vender a opção, ela pagaria uma taxa ao mês de 3,18, contra uma proteção
de 5,19. Vejam que nesse caso a opção ela é no dinheiro, né, levemente dentro do dinheiro, por isso que ela está pagando uma proteção maior do que ela daria de lucro se fosse exercido. Aí aqui nós temos a Petro I21. A Petro I21 é a primeira opção fora da grana, 47 centavos. Ela realmente é de R$21, enquanto a Petro I20 é de R$19,83. A volatilidade 2 pontos mais baixa, 29% de vol. E a taxa para quem fizesse o financiamento da opção, dessa opção Petro I21 agora, seria 5,28 contra uma proteção de 2,35. Houve aquela famosa reversão entre a relação de risco e retorno. Muito bem. A Petro I22 trabalhando a 24 centavos. Desculpa, gente, estou com um pouco de dor de garganta. 21,83 o strike, 28,38 de vol e 10,30 para quem fizesse a operação e fosse exercido lá no vencimento, teria um retorno no período de 10,31, o que dá uma taxa ao mês de 7,36, mas aí já não há mais VI, só AVE, então praticamente já não se tem mais proteção. Temos a Petro I23 e a Petro I24 também, a Petro I23 trabalhando a 11 centavos e a 24 trabalhando a 5 centavos. Não estou vendo nenhuma operação interessante. O William está perguntando assim: quais os parâmetros da volatilidade histórica usada no modelo Black-Scholes para calcular o preço justo teórico? Olha, os parâmetros de volatilidade históricas para calcular o preço justo teórico, quando soltou-se o trabalho acadêmico lá do Black-Scholes com a matemática do Merton, em 1970-71, Merton, né? Não é Merton. Simplesmente usava-se a volatilidade diária de um ano, né, capitalizada de maneira linear. É aquela planilha que a gente mostra no curso, simplesmente o desvio padrão com tratamento logarítmico. As volatilidades que a gente usa hoje, Guilherme, são muito mais complexas. Hoje você usa Local Volatility, que é uma modelagem do Bruno Dupuy, que é um cara do Bloomberg, um francês. Tem o Dualdi, trabalhando numa série de tipos de volatilidade também, que você calcula a área, que você calcula topografia, umas coisas assim. E mesmo no final da década de 90 você já tinha Garch, Arch, e na década de 80 o pessoal já usava a volatilidade exponencial. Então, na verdade, para fazer cálculos estatísticos e usar para fazer modelagem de Black-Scholes, não adianta ter modelos muito modernos de cálculo de volatilidade, porque mesmo assim o acerto vai ser pequeno. Lembrando que o grande problema de dentro do Black-Scholes é que ele considera que a distribuição dos preços se dá de maneira normal, ou logarítmica normal, log normal, o que não é nem de perto verdade. Por isso que as opções muito dentro e muito fora do dinheiro acabam sendo mal precificadas e parece que elas estão com uma volatilidade mais alta. Isso é um erro de dentro do Black-Scholes, tá? Mas hoje, se você quiser um tipo de cálculo simples, um parâmetro simples, você usa a volatilidade com a maior série que você puder, EWMA, que é a exponencial, com uma janela exponencial de uns 20 e 21 dias. Então você tem uma série enorme, só que você dá mais peso para os últimos 21 dias e menos peso para o resto da série. E aí você consegue parametrizar direitinho. É uma boa maneira de usar. A Petro I21, então, gente, tomara que o Guilherme tenha gostado da resposta. A Petro I21 está 47 centavos, o strike dela é R$21 mesmo, como a gente estava falando, e ela protege 2,35, enquanto pagaria uma taxa de 5,28 se você fosse exercido a R$21, lembrando que o papel só está 20.
A Petro I22 está 24 centavos, I23 está 11 centavos e I24 5 centavos, sendo que a vol foi aumentando aqui do mínimo, que foi 28,38, aí 23 com uma vol um pouco mais alta e 24 mais ainda, o que não deixa de ser normal, é algo bem comum de acontecer. Vamos agora no vencimento mais longo, que é o de Petro I. Legal, acho que o Guilherme gostou então da resposta. Petro J. Petro J tem 48 dias ainda, gente. Desses 48 dias que tem a Petro J, a gente tem as seguintes volatilidades. As menores volatilidades na falta, na base dos 26%, 27%, e as maiores volatilidades, a maior volatilidade da Petro J é 18%, na faixa de 33%. Todo o resto com uma vol abaixo de 30% ao ano, o que indica que espera-se por um prazo um pouco maior uma queda na volatilidade de Petrobras. Isso não significa que vai acontecer, é só uma leitura das expectativas. O vencimento mais longo está com uma vol mais baixa do que o vencimento mais curto, certo? Muito bem. Em termos de taxas, as taxas são menores ao mês, certamente, porque a opção é mais longa. Então, se alguém quiser fazer um lançamento coberto, acho que dá para fazer na I, numa boa, que paga prêmios bem melhores do que na Petro J, né? A Petro J pagando taxas bem menores. Muito bem. Vale H. A Vale H, gente, vale trabalhando na faixa de R$37, ela subiu hoje. A Vale H 36 está 1,85 e ela está sem prêmio de vol, porque provavelmente ela fechou muito perto do preço de exercício, quase sem VE, e aí é como se o modelo não entendesse por que ela está custando tão barato, a opção está com prêmio tão baixo, né? E é por isso que ela acaba não calculando a volatilidade. Então foi o que aconteceu, o VE está tão baixo que ela não calculou a volatilidade. Temos a Vale H35, a Vale H34 e a Vale H36. Todas essas três já estão muito dentro do dinheiro, então não está se calculando corretamente a volatilidade, e as taxas acabam ficando negativas, né? Então os prêmios não estão muito adequados. Provavelmente talvez houve também alguma distorção de preço. Não, tá tudo muito distorcido, gente. A Vale H17 pagando 19% de vol, a H39 pagando 21%, a H40 pagando 21% e a H41 pagando 23%. Se as volatilidades estiverem assim mesmo, gente, nem vale a pena fazer muito financiamento. Mesmo as opções mais longas, a Vale I 36, 37 e tudo mais, estão com a volatilidade extremamente baixa, né? Trabalhando abaixo de 20%. Isso é culpa dessa alta, né? Essa alta atual. Então você vê que você tem uma Vale 37 pagando 2,5 de taxa ao mês, uma Vale 38 pagando 3,6, com proteções super baixas de 3% e 2%. Então vamos até ver outras vales, porque eu acho que para vender volatilidade não está valendo muito a pena. Talvez eventualmente trocar suas ações por opções bem dentro da grana, aquelas que estão pagando uma taxa negativa, eventualmente para ganhar dinheiro se o mercado cair, né, e o papel cair mais que a opção, pode ser uma boa. Não é uma estratégia para hoje, é uma estratégia mais avançada, mas acho que vale a pena dizer. As vales J também estão com volatilidades muito distorcidas. Houve algum problema aí, então não vamos nem levar em consideração essas volatilidades. Eu estou sem os prêmios, na verdade, das Vale J. Também são muito longas, né? Não vale a pena nem ficar acompanhando. OGX também estão com prêmios pequenos, né? E a OGXI. A OGXI já está mais legal. Já faltam 28 dias para o vencimento. Dá para a gente dar uma avaliada. Muito bem. Vale I5 está 1,28.
ela é de R$ 5,00 mesmo, 66% de vol. A Vale 52 fechou mal precificada, está sem volatilidade, mas com preço de 78 centavos. Não está certo, porque a I54, que é de 5,40, quer dizer, um preço de exercício mais fora do dinheiro, está 94 centavos. Essa daqui um pouco mais ajustada, né? 94 centavos para uma opção de R$ 5,04. Temos a OGX I56, está 80 centavos, mais alto que a I52, mostrando que de fato não está valendo muito a pena, que não valeria muito a pena trabalhar com essa I52, que o preço dela está totalmente distorcido. A Vale 58,65 centavos, volatilidade de 54%, e agora a Vol começa a subir um pouquinho, chega a 53% e depois 55% de volatilidade. Algumas coisas são interessantes de acompanhar aqui nessas estratégias de Vale, de OGX. Primeiro, que agora como você tem opções de 20 e 20 centavos, você pode fazer travas de alta bem mais tranquilas. Por exemplo, você pode fazer uma trava de alta aqui, ó, OGXI 62 com 64, pagando apenas 10 centavos, né? Você pode fazer I 56 com 58, pagando 15 centavos, sendo que ela vai valer 20 centavos. Então temos algumas coisas interessantes. I 54 com 56, você faz pagando 14 centavos. Então tá bem interessante as estratégias de OGX, principalmente se alguém quiser fazer uma trava de alta ou algum outro tipo de estratégia. Gente, vimos então já a Petro H, Petro I, as opções de Vale, a OGX, e agora nós vamos ver a estratégia que a gente tem carregado, que a gente está operando, que é essa estratégia de Petro 4. A gente fez o que? A gente está vendido em Petro I 19, 1 kg, a 78 centavos. Ela está 1,40. Então nós estamos perdendo aí R$620 nessa brincadeira. A Petro H20, a gente está comprado em 1 kg a 41 centavos, ela está 64 centavos, então nós estamos ganhando R$230 mais ou menos. Veja que estamos comprados no papel há bastante tempo já. A estratégia como um todo estava dando R$441 até o mês passado, e esse mês nós estamos perdendo 39 centavos. Por quê? Porque o papel subiu e muito provavelmente essa opção de H19 vai dar exercício. O que é interessante? Interessante é que a gente ganhou vários meses nessa estratégia, colocamos alguns reais dentro do bolso, e agora que o mercado está subindo, deixa subir, gente, porque o máximo que a gente vai perder é aquilo que a gente colocou na estratégia, que é aquilo que a gente tem no máximo para perder, que é gastar R$1 para fazer a rolagem. Como a gente recebeu 37 centavos, a gente perderia uns 60 centavos se o mercado subisse muito. Mas se ele fosse para 22, 23, 24 reais, perder 60 centavos é muito pouco significativo perto do quanto a gente pode ter de lucro com essa estratégia. Gente, muita gente tem pedido para a gente falar sobre travas de baixa, sobre outros tipos de estratégia, então na semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre trava de baixa. Recado importante é que como o TG está de férias essa semana e na próxima, na quarta-feira eu vou cobrir o horário dele e vou fazer uma palestra sobre investimento, fundos, ações, uma série de coisas que dizem respeito a investimento e balanceamento. Espero que vocês gostem. Semana que vem, quarta-feira, também vai ter uma palestra comigo. E amanhã, 3 da tarde, a gente vai falar, como sempre, sobre as estratégias de long and short. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana começando muito bem, o mercado puxando forte, quase 2% de alta, chegou até estar trabalhando acima disso. Então, a expectativa é que a gente tenha bastantes oportunidades de ganho nas variações aí que o mercado fizer. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e espero vocês amanhã às 15 horas para a gente falar de long and short, mostrando o software do Banif, o Invest Flex. Tá bom? Então um abraço para todo mundo e até amanhã às 15 horas.